Quantos estão felizes? Amém? Vamos abrir a Bíblia? Se é possível, sobre os pés, por favor. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 3, hasta el 8. Nós somos uma igreja missioneira, e isso está em nosso ADN. O nome deste ministério é Ministério Sembradores de Buenas Nuevas. Por isso está delante de vosotros aqui um imigrante que saiu de seu país com o propósito de sembrar a buena semilla em esta nação. E nossa meta é muito claro, é plantar al menos uma igreja em cada província de Espanha. Espanha tem 50 províncias, e eu não sei quanto tempo tardará, pero chegaremos a todas, em nome de Jesus. E eu espero estar vivo e estar aqui para ver esta grande vitória. Por isso, essa igreja é multicultural. E aqui nós estamos delante de várias formas de expressão de adoração. Porque quando chegarem os céus, não existirá brasileiros, espanhóis, paraguaios, venezolanos, todos, solamente um pueblo. E o pueblo de Deus não se chama brasileiros, tampouco espanhóis. O pueblo de Deus se chama la Iglesia de Jesucristo. E la Iglesia de Jesucristo é formada por toda esta gente rara que esteve aqui. Glória seja dada ao Senhor. Mateus capítulo de número 13. Quantos encontraram? Versículo 3 adelante, estou com a nova versão internacional. Diz assim: Ele les dijo em parábolas muitas coisas como estas. Um sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Essa semilla brotó pronto, porque la tierra no era productiva. Pero cuando salió el sol, o mejor, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, y el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se havia sembrado. Amém, meus irmãos? Cerre vossos olhos e hable com Jesus. Ele está aqui para escutar tu voz. Senhor, te damos graças. Graças por este hermoso dia e por esta hermosa manhã. Graças, Senhor, por la preciosa vida de cada um de tus hijos que elegiram estar em tu casa esta manhã para escutar tu palavra. Eu te pido uma vez mais, Senhor, que o Senhor pueda abrir as ventanas de los cielos sobre este lugar e envia alimento fresco para nossas almas. Abre nossa mente e coração, Senhor, para receber a buena semilla em el nombre de Jesus. Amém. Sentaros, mis hermanos, por favor. Nós estamos delante de uma parábola. E há muitíssimas como esta em la Bíblia. As parábolas são, em verdade, figuras de comparação. Figuras de comparação. Onde se utiliza uma história para trazer uma enseñanza, ou quizás hasta mesmo uma resposta. Há um escritor que diz que uma parábola é uma história terrenal para traernos uma enseñanza celestial. Vou repetir, uma parábola é uma história terrenal para traernos uma enseñanza celestial. E Jesus utilizava muitíssimo as parábolas. Agora, por que Jesus predicava por meio de parábolas? Esta é uma pergunta que eu já me hice. Quizás alguns de vosotros. Por que não predicava assim de forma explícita muitíssimas das vezes?
porque a predicação por meio de las parábolas é mais uma predicação implícita para a grande maioria do que uma predicação explícita. E o próprio Jesus contesta esta pergunta, porque foram a pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus. E se você aún está com a Bíblia aberta, pero se não está, te dou a oportunidade para volver a abrir, em el mismo capítulo, el capítulo 13 e el versículo 10 e el versículo 11, hay la pregunta e la contestação de Jesús. Los discípulos se acercaram a ele e perguntaram: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Então Jesus contesta: a ustedes se les ha concedido conocer los segredos del reino de los cielos, pero a ellos no. Quando Jesus falava em parábolas, os discípulos cercanos a Jesus não necessitavam de tanta explicação, em la gran maioria de las vezes, já entendiam o mensaje, pero los demás não. Aí nós outros pensamos, então, a palavra de Deus é para ser predicada de forma explícita ou implícita? ¿Sí? ¿Se entende? A palavra de Deus deve ser predicada a todos ou solamente a um grupo? Bueno, é claro que nós devemos predicar a palavra a todos. O ordem é claro. Como dije o pastor aqui, está em el imperativo, é uma ordenança. Id por todo el mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordenança do Senhor. Pero há níveis de intimidade, há níveis de profundidade em la palavra, há níveis de comunhão e intimidade para com Deus que são distintos. O próprio Jesus tinha 12 apóstolos, pero 3 mais cercanos e aún mais cercano. Há momentos que Jesus ia orar solo, pero há momentos que chamava a seus discípulos. Há níveis de relação e de intimidade. Isto está muito claro em la palavra do Senhor Jesus, ao ponto que Jesus chega a seus discípulos e diz: agora vosotros já não são mais mis servos, são mis amigos. E há personagens bíblicos que chegaram ao ponto de um grande nível de intimidade com Deus, de ser chamado de amigos. O evangelho é predicado a todos. La buena semilla é sembrada em todos os terrenos. Pero como reacciona cada terreno al receber la semilla, nos llevará a um nível de intimidade e relação com Deus distinto. Quantos aún estão aqui? Amém? Há um texto muito interessante que é Mateus 7 e 6. Mira o que diz Mateus 7 e 6. Não deem los sagrados a los perros, a não ser que se vuelvan contra ustedes e los despedacem. Nem eche sus perlas a los cerdos, a não ser que las pisotee, ou não seja que las pisotee. A palavra do Senhor é algo sagrado. A semilha que nós portamos é uma perla. A palavra do Senhor e a semilha devemos tratar com este respeito, com esta reverência. Então, quem ha leído aqui o texto? Eu creio que foi o pastor Leandro que ha leído o texto. Que o apóstolo Pablo estava predicando, e estava predicando a los judíos, pero los judíos não receberam a palavra. Então eles dizem: então se volveremos a los gentiles, porque vosotros despreciaram a palavra. E como os judíos despreciaram a palavra, então o apóstolo Pablo se tornou conhecido como o apóstolo de los gentiles. Não se quedaram aí insistindo por toda a vida. Predicaram, sembraram. Se estes receberam a semilha ou não, não é um compromisso meu. Nós somos sembradores. Nossa missão é sembrar.
é anunciar o reino de Deus. Se as pessoas irão receber ou não, aceitar ou não, esta é uma decisão personal de cada um. Que nós outros, aunque nos gostaríamos, não podemos influir. Às vezes, dá ganas de abrir a cabeça, forma figurada, não literal, por favor. Abrir a cabeça e meter a palavra aí dentro, não? E deixar aí, e cerrar. Pero isso não é possível, porque esta é uma obra que não pertence a nós outros. A obra del convencimento é uma obra del Espírito Santo de Deus. Nós sembramos a semilla e o Espírito Santo de Deus trabalha em el coração de aqueles que dão liberdade para que o Espírito Santo obre. Há uma instrução muito interessante que Jesus dá a seus discípulos quando eles vão sair a predicar em los pueblos e em las cidades. E mira, a instrução bíblica está em el capítulo 10 de Mateus, sigo com Mateus, capítulo 10, el versículo 11 adelante. É Jesus instruindo a seus discípulos. Em qualquer pueblo, Mateus 10, 11, ok? Em qualquer pueblo ou aldeia donde entrem, busquem alguém que mereça recebê-los. É um honor para esta cidade receber sembradores de buenas nuevas. É um honor para a Espanha receber missioneiros de todas as partes do mundo para predicar o evangelho em esta nação. E diz o texto: e quédense em sua casa hasta que se vaya deste lugar. Ao entrar, digam: paz a esta casa. Se el lugar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Se alguno não nos recibe bem, nem escute sus palavras, ao salir de esta casa ou de este pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. E asseguro que en el día del juicio el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, sencillez de corazón, humildad de corazón, pero no tonto. Eu digo a la gente, eu sou creyente, não sou tonto. ¿No? Entonces, sencillo como la paloma, pero astuto como una serpiente. Conociendo la posición que Dios nos puso como embajadores de su reino. Conociendo el mensaje que portamos, la buena semilla que podrá salvar la vida del pecador. Pero jamás, jamás despreciando la buena semilla, porque é algo de gran valor. Se as pessoas, e nós estamos com o projeto de plantar igrejas em províncias de Espanha, e vamos plantar em muitíssimas cidades. Se esta cidade e este pueblo nos recebem, glória a Deus. Pero se não recebe, saque o polvo e nós vamos a outra cidade. Porque o juízo de Deus, diz a Bíblia, será sobre aqueles que rechazaram a palavra do Senhor Jesucristo. Então, esta é nossa missão como sembradores. E eu quero quitar uma carga de los hombros de aqueles que se dedicam a predicar a palavra do Senhor, como se fuera nossa obrigação convertir a gente. E como se nós tivéssemos este poder por nós mesmos. E como se quando a igreja não cresce, é culpa do pastor, ou é culpa de los hermanos que estão aí trabalhando. E nem sempre, nem sempre. Há lugares que eles chegaram e foram recebidos. Há pueblos que os apóstolos foram recebidos. Há outros que sofreram dura persecução. Então, se nós somos sembradores de buenas nuevas, e vamos sembrar a buena semilla em todos os pueblos, cidades e províncias onde Deus nos dê a capacidade de chegar. Pero se as pessoas irão receber a palavra, irão reconhecer a Jesucristo como seu Salvador, elas necessitam tomar esta decisão
e não cabe a nós outros. Hasta porque a semilla é una, a palavra de Deus. E a semilla é sempre buena. A semilla não cambia, porque a palavra de Deus diz que passarão os cielos e a terra, pero mi palavra não passará. El Deus que nós predicamos é imutável em seu atributo. É sempre buena. Então, ¿qué cambia, pastor? Porque a mesma palavra reacciona de uma forma distinta na vida das pessoas. Porque o pastor predica a mesma palavra para o mesmo grupo e as pessoas têm reações distintas com a palavra. Aí estamos falando de la tierra, del terreno, que recebe a palavra. E mira o que diz a parábola que nós leemos ao princípio da predicação, porque agora vem a explicação da parábola. Isso está a partir do versículo 18 do capítulo 13. Capítulo 13 e versículo 18 adelante, Jesus empieza então a explicar a palavra e diz assim: escute lo que significa a parábola do sembrador. Quando alguém ouve a palavra acerca do reino e não entende, vem el maligno e arrebata lo que se sembrou em su coração. Há muitíssimos sembradores aqui. E há muitíssima terra para receber esta semilha. Eu não sei onde você está ubicado. Se você é um sembrador ou uma boa ou na terra. Ou uma coisa não exclui a outra. Eu sou um sembrador, mas também sou ministrado. Também esta palavra foi sembrada em mim. Porque antes de sembrar em outros, eu fui sembrado por la palavra. Não permita que a boa semilha ministrada aqui, não permita que venga el maligno e arrebate de tu coração a palavra que foi sembrada. Declare: guardarei tu palavra em mi coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra. Há uma tradução de português que diz: atesorei as palavras em mi coração. Guardei. Não? Há uma canção que eu me recordava mientras estudava este texto e diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, tu palavra guardei em meu coração, para não pecar contra ti. Então, não permita, irmãos, venir ao culto, gastar 2 horas de su precioso domingo, para nada. Para nada? Não. Guarde a palavra ministrada em seu coração. Eu sei que nem todo o que o predicador habla sirve para ti, mas sempre há algo que Deus ministra em nossos corações. Então, quando você perceber que a palavra chegou a seu coração, guarde. Não permita que ao sair deste lugar, o inimigo venga e arrebate a palavra, porque nós recebemos a semilha, pero ao largo de la semana, essa semilha necessita crescer e necessita passar a dar buenos frutos. Então, sembrador, tenha a consciência que aunque a semilha é perfeita, em la gran maioria de las vezes, el terreno que recibe la semilla não é. E em alguns, às vezes, hermanos, o pastor se queda decepcionado, frustrado, porque ele acaba de predicar uma coisa. Acaba. Em la mesma semana, e depois em la mesma semana, tem que exortar alguém, disciplinar alguém, por el mesmo tema que predicou domingo. E às vezes eu penso, será que eu tenho que seguir repetindo a predicação? Não. Porque às vezes é isto que passa. A palavra entra por um ouvido e sai por el outro. Pero o propósito desta manhã é que a palavra entre por tus ouvidos, pero que baje a su coração. E você guarde a palavra do Senhor e viva sobre esta palavra. E esta palavra ser uma realidade de cada dia de sua vida. Certifique que seu irmão que está cerca de você está com os 2 olhos abertos, por favor. Quizás esteja com os olhos cerrados e diga, estou orando.
Mira, o texto diz assim, seguimos. Mateus 13, seguimos, adelante. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Esa es la primera, ¿no? El segundo, el que recibió la semilla y cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Mira que todos oyen la palabra, pero la diferencia está a partir de este punto. Diz que este terreno oye la palabra, e nós devemos valorar nosso coração, se não é nós, recebe com alegria, diz hasta, glória a Deus, aleluia. Se for brasileiro, diz, fala mesmo Jesus, habla Jesus. E é gracioso que este habla Jesus parece que nunca é com nós outros, sempre com o outro de lado. Não? Habla Jesus, habla, não? Habla Jesus. Pero recibe esta palavra, e logo depois de receber esta palavra, não dura. Por quê? Porque não há raiz. Eu sei que nós outros devemos crescer, porque diz a Bíblia, cresce em graça e conhecimento. Jesus crescia para com Deus e para com os homens, pero los buenos árboles. E eu nunca mais me olvidei de uma predicação predicada por Paulo. ¿Dónde está Paulo? Está em algum sítio. Está trabalhando aí, não? E Paulo predicou uma palavra, falando acerca de la palmeira. Era la palmeira, não? Palmeira. Atenção, os chicos, não é palmeiras, vale? É palmeira, vale? A la palmeira. E que nós devemos ser como la palmeira, diz a Bíblia. E eu me recordo dessa predicação que ele falava acerca do crescimento de la palmeira em suas raízes, que antes de crescer para cima, cresce para baixo. E o Senhor espera que nós outros, antes de crescer para cima, vengamos a crescer para baixo, ter raiz. Porque os que têm raiz em Cristo suportam a tentação, suportam o dia da provação, suportam os ventos, suportam os dias de tempestades, porque há raiz. Agora, quem não tem raiz, hermanos, está solamente em la superfície. É uma relação com Deus superficial. Não é amor, é enamoramento. Não ama, está apaixonado. Eu me recordo quando me quedei apaixonado por Pamela. Ciego, bueno, já lo soy, pero un poquito más. Ciego, sordo, mudo, la pasión nos deja así. La pasión nos deja así. Todos os que se quedam enamorados e apaixonados, el papi dice, la madre dice, não escucha nada, não escucha papi, não escucha la madre, está apaixonado. Pero graças a Deus, este enamoramento passa, esta paixão passa, é natural e deve acontecer, hace parte do processo. Pero esta paixão necessita madurar, necessita crescer, necessita criar raízes e convertir-se em amor. Convertir-se em amor. E em nossa relação com Cristo, esta paixão inicial, esta alegria inicial, este enamoramento inicial, necessita convertir-se em amor, para que de verdade tenhamos um verdadeiro matrimônio com o Senhor, porque a analogia bíblica é que Cristo é o esposo, e nós outros, a igreja é a novia de Cristo, que nos encontraremos com Ele. Então, ojo, ou melhor, ojo, atenção, a ver se você é um terreno donde a semilla é sembrada, pero cria raiz. Senão nós outros seguimos de igreja em igreja, cambiando a cada ano da igreja, porque sempre vamos ter dentro de um grupo social alguma frustração, alguma decepção. Normal, todo grupo social, nós outros temos estes problemas. A igreja não é distinto. Se nós outros não temos raiz, estamos hoje com Cristo, amanhã em el mundo, não há firmeza, não paramos em el Evangelho, não firmamos em el Evangelho. Por isso a palavra la parábola disse que este hasta recebe com alegria, pero como não tem raiz, dura pouco tempo.
Você já conheceu uma pessoa que encontrou, a pessoa estava feliz com Jesus, alegre, depois encontra daqui 30 dias, já está desanimado. E disse, onde foi toda esta alegria? Aí mais, diz assim, quando surgem problemas e persecução a causa da palavra, em seguida se aparta de ella. Se aparta por quê? Por dois motivos, persecução e problemas. Quem de nós outros não temos problemas? Todos. Alguns têm hasta para regalar. Pero quando não há raiz, a relação com Cristo é superficial porque é basada em la ausência de problemas. E não existe. É como matrimônio. Não existe matrimônio perfeito. Só em las películas, só em la publicidade de mantequilla. Parece que na publicidade de mantequilla as famílias são perfeitas, não? Pero a realidade não é assim. Eu não sei como é as publicidades de mantequilla aqui em Espanha, pero em Brasil é assim, não? Sempre as famílias estão aí lindas, todos peinados. Eu não sei se você vai para a mesa assim, posto maquiagem e todo. Eu não, eu vou como cepilho os dentes, lavo a cara e sento aí, já está, não? Com o pijama ou alguma coisa mais feia, não? Não é perfeita. Há problemas, pero quando existe amor, nós superamos e vencemos os problemas. Eu quero te dizer que a caminhada com Cristo não é perfeita. Existem problemas. Pero se a relação com Cristo é uma relação de amor, os problemas não serão suficientes para nos apartar da presença do Senhor. Tampouco a persecução. Nada, porque não é uma relação de interesses. Não é uma relação basada em interesses. É uma relação sincera com o Senhor. Amém, meus irmãos? Diz assim: el que recebeu a semilla e cayó entre espinhos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Mira, hermanos, este texto diz que la semilla que cayó entre espinhos es el que los problemas, ou melhor, las preocupaciones de la vida, hace com que esta palavra seja infrutífera. Todos nós temos motivos para preocupar. Todos. Eu tenho minhas preocupações, cada um de nós temos. Pero isso nos apartará de Cristo? As preocupações de cada dia? Não, ao revés. Eu creio que as preocupações da vida quizás nos acerquem mais a Ele. Há mais motivo para a oração. Tampouco o engano de las riquezas. O problema não está em el dinheiro. Dice la Biblia que el problema es el amor al dinero. El dinero está ahí para servir a nosotros, no para que Él sea Señor de nosotros. El problema está en la relación que nosotros mantenemos con el dinero. Ai, pastor, eu não sei manejar dinheiro. Tranquilo, eu sei. Você quer me passar? Eu não tenho problema com isso. Já aprendi. Então, o problema não está aí. Tantos homens na Bíblia foram prósperos, foram ricos, Salomão, Davi, e vamos falar de tantos outros. O problema está na relação, em el dinheiro fácil, ganhado de forma imoral, que não está de acordo com os princípios da palavra do Senhor, la mala administração, la avarícia. E tudo isso tem que ver com a forma com que nós manejamos este tema. Eu quero que Deus te prospere, que Deus bendiga tus finanças, pero que isto seja motivo para que você haga mais para Deus, sirva melhor ao Senhor, pero não para apartar-te do Senhor. Pero cuidado com as trampas do inimigo em este tema, com os negócios, não, de pirâmides, estes dinheiro que diz, invierte aqui, e vai se quedar rico muito pronto. Mentira, irmãos, mentira. Não? Dinheiro se vem com muitíssimo trabalho, disciplina, não? E forma justa, assim é para o cristiano. Então, muitos se apartaram de los caminhos del Senhor por causa deste tema, por não ter sabedoria de como manejar esta área na vida. Ou pior, por não permitir que Jesus seja o Senhor de suas finanças. Vale, Jesus,
está aqui, o Senhor governa, pero não se meta com mi dinheiro. Vale. Pero quando esteja em apuros, não vá pedir a Deus também que te abra as portas. E por que não, assim, em la hora de Deus governar nossas finanças, não toquem este tema. Pero em la hora de abrir uma porta de trabalho, Jesus, tenha misericórdia de mim. Ou seja, quando eu necessito de dinheiro, então, Deus, bendice-me. Eu necessito, Senhor, me dá uma casa, me dá um coche, me dá um trabalho. Pero quando é minha vez de aportar, não se meta em esta área. Decida-te. Ou Jesus se mete ou não. E seja coerente consigo mesmo. Nenhum de nós outros somos obrigados a ofrendar, a ser dizimista na casa de Deus. Não, é voluntário, é de coração, pero seja coerente. Se você não quer que Deus haga parte de tu vida em esta área de las finanças, então seja coerente. Em la hora de los apuros, ore a si mesmo. E não a Deus. Porque você não ha dado permisso para ele ser parte desta área em sua vida. Quantos aún estão aqui, digam aleluia. Termino. Quando eu digo termino é porque aún falta 10 minutos, ok? Pero el que recibió la semilla y cayó en buen terreno es el que oye la palabra y entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Mira que de los 4 terrenos que hablamos, solamente una es buena tierra y 3 no. Ahora, quando la tierra es buena, produce muitísimo más. Entonces, nosotros no necesitamos de solamente cantidad, porque quando la tierra es buena, produce esta cantidad, multiplica, es frutífero. El que es buena tierra, y yo espero esta mañana estar hablando para buena tierra, es el que oye la palabra, entende la palabra y practica la palabra, vive sobre esta palabra, ¿no? Una pregunta, ¿qué usted hace con la palabra recibida aquí a lo largo de cada semana? ¿Escucho solamente? ¿Apunto? ¿Tomo nota? ¿Gravo? No sé. O si voy escuchando, escucho la predicación, solamente escucho, sem nenhum compromisso com a palavra predicada. Se nós temos esta atitude de não vir aqui e não ter nenhum compromisso com o que é ministrado por meio da alabança, por meio da palavra, sabe o que passa com nós outros? Nós vamos de culto em culto, conferência em conferências, retiros em retiros, sem nenhum câmbio, sem nenhuma melhora. Nada cambia. Nada cambia. E aí eu posso participar de todas as conferências proféticas que existem. Eu posso participar de culto a cada semana na igreja. Se eu não decido e não dou lugar para que esta boa semilha pueda produzir em mim buenos frutos, não há câmbio, não há prosperidade e não há crescimento. Judas e Pedro tinham o mesmo pastor. E não era um pastor lleno de falhas como eu. Era Jesucristo de Nazaré, o homem que não pecou. Tinha o mesmo pastor. Uno ha permitido que Jesus obrasse em sua vida e foi transformado, cambiado. Estamos falando de Pedro. Judas, vosotros já conhecem a história. O mesmo pastor. E um dia eu preocupado com essas pessoas que se apartam da igreja, se apartam de los caminhos do Senhor, que nós ensinamos uma coisa, dizemos, tenha cuidado com a bebida, tenha cuidado com o álcool, e não passa nem um mês já está borracho. E digo, Jesus, eu prediquei, eu ensinei, esteja atento, e poderia falar de tantos outros temas. Isto, às vezes, para o pastor, traz uma frustração. Agora estou em el divã, abrindo o coração, aqui, para vosotros, e orando a Deus, dizendo, Senhor, pero eu prediquei, há menos de um mês, eu ensinei acerca disto. E às vezes esta preocupação come na cabeça o coco de los líderes da igreja, os que trabalham com jovens, com homens, com mulheres, pero nós fomos aí, hicimos, ministramos, hablamos, pero o que passa? É que nós, e o Senhor ministrou isso a meu coração, por isso estou trasladando a vosotros.
Nós valoramos demasiado aqueles que rechaçam a palavra e valoramos muito pouco aqueles que abraçam a palavra e vivem sobre a palavra e dão frutos e muitíssimos frutos. Então, eu não tenho obrigação de ser pastor de quem não quer ser pastoreado. Quando o Senhor confiou um grupo de ovelhas que está aqui, à disposição para ser pastoreado. Pero muitíssimas das vezes, nossa preocupação é com aqueles que, como hijo pródigo, pediram permisso para sair. Não foram echados, não se perderam do grupo, não, de forma consciente. Quando o Senhor espera de nós outros que nós outros também venhamos pastorear aqueles que estão aqui anelando por ser pastoreado. Me gostaria de invitar vós outros a poner sobre os pés. Escute muito bem o que vou falar porque é profético para a sua vida. Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para ser produtivo. Jesus toma isto muito em sério, ao ponto de maldizer um árvore, porque não era frutífero. Porque a árvore foi hecha para produzir. O Senhor te chamou, te vocacionou, te ha dado dones e talentos para ser frutífero, para ser produtivo, para marcar a diferença. Você não está passando por este mundo só para ser uno mais na sociedade. Não. O Senhor é um Deus de propósitos. O Senhor não te salvou, te limpiou, te santificou, está llenado do Espírito, de dones espirituais, para que você se quede aqui, lleno do Espírito Santo, solamente cantando dentro da igreja. Não, o Senhor tem um propósito para cada um de nós outros. Há um chamamento para cada um de nós outros. Se você aún não lo sabe, busque de Deus, haga os cursos da igreja que te ajudará muitíssimo a buscar tu propósito para com Deus e ponga-se a trabalhar e ser frutífero. Porque quando nós outros trabalhamos para Deus, Deus trabalha em nosso favor. Você não é uno mais em meio da multitud. O Senhor conhece a nós outros, cada pelho, cada cabello. O Senhor conhece, isto diz que o Senhor conhece a nós outros de forma individual, de forma personal. Somos únicos delante da presença do Senhor Jesucristo. E Deus te chama esta manhã para ser um sembrador de buenas novas. Isso não disse que você vai separar aqui a cada domingo para predicar? Alguns sim, outros não. Isso disse que cada um de nós outros temos um dom, um chamamento, um talento. E onde nós outros estamos ponendo isto? Está em prática? Estamos trabalhando? Ou não? Só estamos aí assistindo os demais? Quando nós outros nos ponemos a assistir, nos quedamos muito críticos. Eu já percebi quando eu assisto os cultos por internet da igreja aqui. Eu não estou cultuando, estou assistindo o culto por internet. Então me pongo muito crítico. Pero quando eu estou aqui, eu estou cultuando, eu não estou preocupado muitíssimo com as coisas. E mira que eu estou falando de eu, que sempre estou com a... Não, isto não, com a... com as antenas, as antenas. Não, isto não, é outra coisa. Estou aí, sempre atento, pendiente das coisas. Pero entendo que quando eu me pongo aí, solamente a assistir, me quedo mais crítico. Agora, quando eu estou abaixo, jogando o partido, é outra coisa. Não? É como o futebol. Onde estão os hermanos do futebol aqui? Digam, ai. Não? Uma coisa é quando estamos aí, jogando o partido. Outra coisa é quando estamos afuera. Dizem, hasta minha abuela hacía esto, não? Pero quando estamos lá afuera, dizemos, hasta la abuela. Pero quando somos nós outros, ¿a quantos minutos suporta você correndo de um lado para o outro como louco? Poucos. Porque sempre assistir é uma coisa, hacerlo é outra. Coge os críticos de las predicações e põe para predicar um domingo. A ver o que passa. ¿No? Uma vez o irmão me pastor, eu puse um matrimônio na porta da igreja e me pastor, eu não sabia que havia tantas coisas para serem na porta da igreja. Pensei que era só quedar aí parado. Não? E aún criticava os irmãos que estavam na porta. Bueno, e Deus tem uma forma muito especial de tratar estas pessoas.
Eu me acordo de um amigo que tinha em Portugal, sempre dizia assim, os pastores são ladrões, os tesoureiros são todos ladrões. Bueno, aceitou a Jesus Cristo como Salvador. O primeiro cargo que ocupou na igreja, tesoureiro. Ah, Jesus tem um senso de humor tremendo. Sabe o que ele é hoje? Pastor da igreja. E hoje a gente que está falando, ladrão, ladrão, ladrão. ¿Vale? Então é assim, irmãos. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Eu quero orar contigo este momento. E eu quero que você se ponga à disposição do Senhor. Porque diz a Bíblia que a mies é muita, pouco os obreiros. O Senhor te chama. Eu não sei para onde. Há muitíssimo trabalho. Há gente que sirve desde a porta hasta o altar. Há gente que sirve fora destas quatro paredes. Há gente que sirve antes da reunião. Há gente que sirve durante a reunião. Há gente que sirve depois da reunião. Há outros que são mantenedores desta obra, patrocinadores desta obra. Pero eu sei que esta manhã Deus está chamando pessoas para ser um sembrador de buenas novas. E eu sei que esta manhã Deus está falando aqui com pessoas que são o blanco deste sembrador. E pessoas que recebem a semilha. Te pergunto, o que está sendo com esta semilha que foi sembrada em tu coração? Quais são os frutos? Quando nós chegarmos em los cielos, participaremos da boda del Cordeiro. E aí cada um de nós receberá o galardão por suas obras. ¿Llegaremos com as manos vazias? Não. Que você possa apresentar os frutos delante da presença do Senhor e dizer: eu vivi em este mundo, pero não como uma pessoa estéril, infrutífero, pero de muitíssimos frutos para a glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida de tua igreja em tua presença. Tu palavra foi ministrada e predicada esta manhã, Senhor. Eu sei que muitíssimas das vezes aqueles que sembram se quedam preocupados, se quedam hasta frustrados, porque sembraram a buena semilha, pero não há dado o fruto esperado. Pero eu quero que esta manhã o Senhor ministre seu coração e dizer: quem convence o homem del pecado e de la justicia sou eu, não eres tu. Siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando, porque quando a semilha cair em buena terra, dará frutos e muitíssimos frutos. E para você que está recebendo esta semilha, você tem uma responsabilidade. Que harei com esta palavra que foi sembrada em meu coração? Vou permitir que o diabo venga e arrebate a palavra? Vou me olvidar da palavra? Ou vou viver bajo esta palavra? Vou utilizar esta palavra como fundamento para crescer para com Deus e para com os homens. Nós oramos e te damos graças em nome de Jesus.